andando como ele andou. Isso. Andando como ele andou. Por que nós estamos estudando essa série? Porque nós estamos cada vez mais, como igreja, preocupados em sermos não religiosos, mas de fato sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E para sermos discípulos, o que nós temos aprendido aqui é que nós não devemos apenas ouvir o que o mestre nos ensina. Nós temos que ser igual ao nosso mestre. Jesus disse que nós não apenas deveríamos aprender os ensinamentos dele, mas deveríamos ser iguais a ele. A meta de vida de todo cristão deve ser se tornar igual a Jesus. E o que a gente vem falando aqui nessa série é que nos dias de Jesus já existiam muitos mestres, e esses mestres tinham os seus discípulos. Esses mestres são chamados de rabinos e tinham os seus seguidores. Para seguir os rabinos era necessário pré-requisitos. E para seguir Jesus também existem pré-requisitos. E é interessante que a gente precisa estar consciente do pré-requisito que nós temos que ter, dos pré-requisitos que precisamos ter para seguir Jesus. Pode passar ali. E o primeiro pré-requisito é o requisito da clareza. Você precisa saber bem quem é Jesus. Eu comecei a pregar essa mensagem semana passada, mas ela é bem extensa, e acho que não vou conseguir concluir tudo hoje, mas vamos ver até onde a gente vai, porque também temos que servir a ceia. E tem também uma apresentação hoje, porque hoje é o dia do pastor. Vamos lá para alguns textos. Lucas capítulo 9, versículo 23, você pode ler comigo aqui. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Próximo versículo, vamos ler juntos? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Andar como ele andou. Próximo texto, nós começamos a estudar domingo passado, é a famosa pesquisa que Jesus faz. Ele pergunta para os seus discípulos, o que o pessoal aí fora está dizendo sobre mim, quem eles dizem que eu sou. E aí ele recebe essas respostas. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. Tem gente que não tem a mínima ideia de quem o Senhor é. De lá para cá a coisa não mudou muito. As pessoas têm muitas opiniões sobre Jesus e alguns não têm a mínima ideia de quem ele é. Mas isso não preocupa Jesus. A próxima pergunta é importante. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro claramente responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na semana passada eu comecei a dizer que Jesus ele foi visto por milhares de pessoas, não só pelos seus discípulos, mas nem todos que viram Jesus acreditaram em quem ele era. E a gente viu que vários grupos tinham várias ideias sobre quem era Jesus. Várias pessoas trataram Jesus como se fosse meramente mais um personagem, um mestre, um guru e um iluminado. E a grande pergunta, irmãos, para nós é: quem é Jesus para mim e para você? Quem é Jesus? Pode passar o próximo. E por que é importante? Trago de novo essa citação que diz ali: vai ser difícil segui-lo até o final se você não o conhecer de verdade. É difícil, irmãos, seguir Jesus até o final se você não souber quem ele é de verdade. Seguir uma religião não é muito difícil. Seguir uma religião não é muito difícil.
Porque seguir uma religião é só você seguir um monte de regras. Siga essas regras e você segue uma religião. Jesus nunca veio fundar uma religião. Nunca veio fundar uma religião. Ele nunca disse para a gente só seguir regras. Ele disse, você precisa se tornar igual a mim. Nenhuma religião é exigido que você se torne igual ao líder dela. Mas Jesus disse, se você quer ser meu discípulo, você tem que se tornar igual a mim. É mais desafiador do que você seguir regras. Porque ser igual a Jesus vai mudar completamente a perspectiva da minha e da sua vida. Por isso é que a gente precisa ter clareza. Agora vamos lá. Como que nós podemos conhecer Jesus? Essa é uma pergunta muito importante. Como que nós podemos conhecer Jesus? Volto a repetir. Jesus se apresentou só para os seus discípulos, sim ou não? Milhares de pessoas viram Jesus. Mas por que que, mesmo que milhares de outras pessoas que viram o mesmo Jesus que os discípulos viram, não trataram Jesus da mesma maneira que os discípulos trataram? Por que que os discípulos em si, eles viram em Jesus algo diferente que os outros não viram? Porque a primeira coisa para nós conhecermos Jesus, como é que a gente conhece Jesus? Pode passar? Através de uma revelação. Isso aqui é crucial, irmãos, para a nossa fé. Nós precisamos pedir para que o Espírito de Deus nos ajude a ver quem realmente é Jesus. E quando nós estamos aqui falando de revelação dentro do contexto bíblico, revelação não é a revelação de um segredo, é a revelação de um mistério. E mistério é algo que a sua mente, por si só, ela não consegue entender ou desvendar. Por quê? Porque o mistério, ele está num nível de entendimento que, por mais inteligente que uma pessoa seja, apenas com a sua capacidade racional, ela não consegue entender. Por isso que o apóstolo Paulo disse que o evangelho, para uns é escândalo e para outros é loucura. Mas para aqueles que são salvos, Paulo disse que é o poder de Deus. E o que é essa revelação então, pastor? É quando Deus, através do Espírito Santo, abre os teus sentidos espirituais. E você começa a enxergar e ver aquilo que você nunca viu. Hoje a gente ouve muito falar sobre tomada de consciência ou expansão da consciência. Isso tem os seus aspectos. A gente precisa ser equilibrado para falar sobre isso. Mas eu quero usar esse exemplo para dizer o seguinte: quando que Jesus é revelado para nós? Quando o Espírito Santo expande a nossa consciência, por assim dizer, a ponto de você olhar para Jesus, você ver Jesus, você ler sobre Jesus, e Jesus se torna uma realidade que você nunca viu antes. Porque se você já aceitou a Jesus como teu Salvador, foi isso que aconteceu comigo, com você, amém? Foi isso que aconteceu. A gente ouvia falar de Jesus sempre. Quem foi criado aqui na igreja, sempre ouviu falar de Jesus. Quem foi criado numa escola dominical, sempre ouviu falar de Jesus.
Mas até para aqueles que foram criados num ambiente cristão, num ambiente evangélico, numa escola dominical, Jesus até então era o herói das historinhas bíblicas. Mas um dia, ele passou de herói das historinhas bíblicas e se tornou para mim o meu Senhor, o meu Salvador, uma realidade. E aí, se você pedir para, explica para mim como que é, eu não consigo te explicar. Eu não consigo colocar para você dentro de uma argumentação lógica, dentro de uma tese. Por quê? Porque em um dado momento, Jesus se tornou para mim uma realidade viva e poderosa. Por quê? Porque eu comecei a vê-lo e a enxergá-lo de uma maneira que eu nunca tinha visto. E se nós não conhecermos Jesus nesse nível, queridos, nós não vamos manter a nossa fé por muito tempo. Olha o que diz a palavra de Deus. Quais são os tipos de revelação que o Senhor nos traz para crermos nele? Primeiro, uma revelação imediata. Pode passar? Olha o texto que nós lemos. Quando Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus olha para ele e diz: Bem-aventurado é você, porque o que você está falando não foi carne ou sangue, não foi nem um ser humano quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque eu estou aqui na frente de um monte de gente, Pedro. Eu me apresentei para muitas pessoas, mas se você perguntar para, vocês mesmos estão dizendo o que as pessoas estão dizendo que eu sou, eles estão confusos, mas você não, você foi assertivo, você foi objetivo, tu és o nosso Salvador, enviado de Deus. Aí Jesus diz, você só pode falar isso porque os teus olhos espirituais foram abertos e você está vendo em mim aquilo que a maioria não está vendo. Então a minha oração aqui nessa noite, por você, é que o Senhor Deus tire todo o impedimento dos teus olhos espirituais e você enxergue Jesus de uma maneira que você nunca viu. Porque o dia em que você ver Jesus dessa maneira, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque é impossível, irmãos, ter um encontro poderoso desse com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Agora, não está aqui, mas eu quero que você abra João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Você consegue colocar o texto da Bíblia que está aí no programa? Não sei se você consegue, Felipe, mas vamos ler João capítulo 3, versículo de número 16. É, talvez, o versículo mais conhecido da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Acompanhe comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está ali. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nas palavras de Jesus, como é que a gente consegue a vida eterna? Como é que a gente consegue a vida eterna? Crendo em quem? Em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que se tem a vida eterna? Crendo em Jesus. Próximo versículo 17. Vê se consegue, Felipe, colocar para nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo.
Então, quando Jesus veio, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E como é que nós somos salvos? Crendo em Jesus. Então, não existe como ser salvo sem crer em Jesus. Agora, antes de crer em Jesus, você precisa primeiro saber quem Ele é. Você precisa saber quem Ele é. Você, para crer, você precisa saber, não, Ele é o Salvador. Não tem como crer em Jesus como Salvador se eu acho que Ele é simplesmente um personagem histórico, um grande guru, um iluminado ou um profeta. Não, o texto está dizendo que Jesus é o nosso Salvador, mas você só é salvo se você crer. Agora o versículo 18, ele é bem interessante. Pode passar ali. Não há condenação alguma para quem crê, mas quem não crê nele já está condenado. Por quê? Não crê no Filho único de Deus. Então, João está dizendo, usando as palavras de Jesus, Jesus está dizendo, se você crê, você é salvo. Se você não crê, você já está condenado. Então você viu que nem é Deus que condena. A condenação do ser humano vem porque ele não crê. Mas pastor, por que quem não crê é condenado? Imagina que eu esteja com uma doença mortal. E alguém chega para mim, os médicos chegam e dizem, olha, esse aqui é o único remédio para a sua doença. É o único. Não existe outro. Pelo menos até agora. Se você tomá-lo, é garantido que você será curado. E aí eu simplesmente chego e digo, bom, agradeço toda a dedicação, agradeço todo o amor que vocês têm, mas eu não creio que esse remédio vá me curar. O que vai acontecer? Alguém precisa me condenar? O simples fato de eu não crer no poder curador do remédio já está me colocando numa condenação. Então, por que, pastor, que quem não crer em Jesus está com a sua eternidade comprometida? Porque Jesus é o único meio pelo qual nós somos salvos. Ao não crer em Jesus, eu estou rejeitando a única maneira pela qual Deus me salva. Então Deus nem precisa me condenar, eu mesmo estou me colocando debaixo de condenação. Agora o outro versículo é mais desafiador ainda. Mas então por que muitas pessoas não creem, pastor? Pode passar, versículo 19. Por que algumas pessoas não creem? E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. A Bíblia diz que Ele é a luz. Então nós estamos falando aqui, para crer em Jesus você precisa de revelação, isso é clareza. Aquilo que estava em mistério agora está claro diante de você e de mim. Mas Jesus diz o seguinte, a luz de Deus veio ao mundo. Mas as pessoas fizeram uma opção. Qual foi a opção que Jesus disse que elas fizeram? As pessoas amaram mais a escuridão do que a luz. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, gente, não é falta de luz. A luz está sempre brilhando. Jesus está sempre presente. Ele está sempre se revelando.
O problema não é falta de clareza. Deus está sempre deixando tudo muito claro. O problema é que há pessoas que optaram em crer mais nas trevas do que na luz. Então não é falta de revelação, é uma decisão. E essa é uma noite importante, porque nós precisamos decidir no que nós vamos crer, na luz de Deus ou nas trevas do pecado. Que o Espírito Santo nos ajude a optar pela luz de Deus, pela luz que é Jesus. Porque todos os dias a luz do Evangelho está brilhando, e ela está brilhando agora aqui nesse momento. Mas eu não posso obrigar você a crer, ninguém pode obrigar você a crer, nem Deus obriga você a crer nele, porque crer ou não é uma decisão sua. Mas a minha oração é que o Espírito Santo tire todo o empecilho da tua consciência, dos teus olhos espirituais, e você abrace Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, pode voltar no slide da pregação lá. Então, qual é o primeiro pré-requisito assim, para conhecer Jesus? Eu preciso desta revelação. Os meus olhos espirituais precisam estar abertos, e eu preciso ver que Jesus é quem Ele realmente diz que é. Então existe a revelação imediata, pode ir passando o próximo texto, e a revelação o quê? Progressiva. Pode passar. Volta um pouquinho ali. Você passou alguns versículos? Volta. Não, acho que faltou alguns slides. Quero usar para você o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve uma revelação imediata de quem era Jesus. Você se lembra o que Paulo fazia antes de se converter? O que ele fazia? Ele perseguia os cristãos. Paulo perseguia os cristãos. Ele não só perseguia, mas a Bíblia diz que ele inclusive matava os cristãos, com autorização das autoridades dos seus dias. E o pior, ele achava que fazendo isso ele estava servindo a Deus. Então Paulo tinha um objetivo, porque para Paulo, Jesus não passava de um charlatão. Lembra que eu falei semana passada, que para os religiosos da sua época, Jesus não passava de um charlatão, de um subversivo, de um revolucionário? Paulo também tinha essa ideia. Então ele estabeleceu como meta de vida acabar com qualquer resquício de Jesus. Ele prendia os seguidores de Jesus, se fosse preciso ele matava, e tinha autorização para isso. Até o dia em que ele chega para os chefes dele, e ele pega um documento que autorizava Paulo entrar em qualquer lugar aonde os cristãos se reuniam e prender todos. E quem resistisse à prisão podia ser morto. E Paulo então pega a sua comitiva, a sua equipe, e vai prender os crentes. Só que Jesus já estava esperando ele no caminho. E a Bíblia diz que durante a caminhada, Paulo é cercado por uma luz. Jesus é a luz do mundo. A Bíblia diz que ele é cercado por uma luz. Ele cai do seu cavalo, literalmente Paulo caiu do cavalo e ouviu uma voz que veio do céu. E a voz fazia apenas uma pergunta: Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? E naquele momento, ele não sabe exatamente quem é que está falando com ele, e ele sabe que é uma voz de autoridade,
E ele pergunta: quem é que está falando comigo? Quem é, Senhor? E aí ele recebe uma resposta: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E naquele momento, Jesus se tornou para Paulo o que até então ele nunca tinha entendido. Até aquele momento, Jesus para ele era um personagem histórico, um charlatão, um espertalhão. Mas a partir daquele dia, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e subido. Mas Jesus teve um encontro com Paulo. E eu espero que você não precise cair do cavalo da vida para ter um encontro com Jesus. Se renda antes disso, em nome de Jesus. Paulo precisou passar... inclusive a Bíblia diz que ele fica cego por alguns dias. O impacto daquela visão, daquela claridade foi tão grande que ele fica cego por alguns dias. E Jesus fala com um dos seus discípulos e diz: vai até a casa de fulano, na rua tal, e ora por uma pessoa. E o discípulo pergunta: por quem é que eu tenho que orar, Jesus? Ore por Saulo de Tarso. Como? Até onde ele estava prendendo os meus irmãos? Se eu chegar lá, ele vai me prender. Não, meu filho, fica tranquilo, que essa fera aí, eu já amansei, ele está convertido. Eu tive uma conversinha com ele, foi rápida, mas foi o suficiente para ele entender que eu não sou quem ele pensa que eu era. Ele conheceu quem eu realmente sou. E além de Paulo parar de perseguir os cristãos e parar de querer acabar com o nome de Jesus, Jesus diz: Paulo, você vai ser pregador do meu evangelho. E agora, você que estava matando gente por causa de mim, agora você vai, se for preciso, morrer por minha causa. E foi o que aconteceu. Paulo se tornou um pregador do evangelho. E ele foi um pregador tão contundente, tão convicto de quem era Jesus, que o imperador de Roma mandou degolar Paulo, mas ele nunca negou o nome de Jesus. Como é que você se torna de um perseguidor de Jesus em um discípulo disposto a morrer por Jesus, se você não o conhece? Então, meu irmão, minha irmã, que o objetivo da minha e da sua vida seja sempre conhecer ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu ainda tinha mais alguns slides, mas eu vou servir a ceia agora, porque temos uma apresentação e quero abençoar a sua vida nessa noite, para que você seja um discípulo amado de Jesus e que você nunca tenha dúvida de quem Jesus é. Que você tenha sempre convicção de que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. Vamos ficar em pé? Nós vamos, o Ministério de Louvor pode subir, nós vamos ler o texto da Santa Ceia e vamos participar nessa noite com alegria, com gratidão ao Senhor. E talvez, na sua jornada e na sua caminhada, você tenha tido dúvidas se realmente Jesus é quem Ele diz que é. Que o Espírito Santo traga revelação ao seu coração. E Jesus se torne cada vez mais real para você. A revelação, irmãos, ela não é apenas imediata. A revelação imediata, pode vir, queridos. Pode vir. A revelação imediata é só para te dar aquele impacto. Mas à medida que o tempo vai passando, você precisa conhecer mais de Jesus. Porque só o fato de você ter se encontrado com Jesus um dia na sua vida, isso não é o suficiente para continuar conduzindo você. Você precisa conhecer cada vez mais o Senhor. Porque a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus é uma fonte inesgotável. Você nunca vai chegar no fundo. É uma palavra que Paulo disse que eu acho extraordinária. Ele disse que a ele e aos apóstolos foi dado o privilégio de anunciar
os inesgotáveis tesouros de Jesus. Então, meu irmão, quero dizer para você, não fica só na beirinha, na margem. Tem gente que fica anos da vida cristã só na beira, dá uma molhadinha no pé e volta para o seco, dá uma molhadinha no pé e volta. Por favor, não fica só molhando os seus pés, mergulhe em Jesus, mergulhe em Jesus, mergulhe em Jesus. Você vai descobrir coisas sobre Ele que você jamais imaginou.